cereal que nunca foram capturados, né? Então vamos ver que você está dando 9, talvez não pode terminar aqui o vídeo aqui, e o outro lado do motomóvel, né, que eu prometi que ia terminar, tá, mas outro dia talvez ele termine. No dia 30 de abril de 1985, um caminhoneiro de 45 anos, exausto após horas de trabalho, decidiu parar próximo a uma máquina de bebidas na cidade de Fukuyama, no Japão. Tudo o que ele queria era algum tipo de energético para aguentar o restante do dia. Ao se aproximar da máquina, algo lhe chamou a atenção. Uma garrafa do energético Oramin C já estava no compartimento de coleta, como se alguém a tivesse deixado ali de propósito. Sem pensar duas vezes, ele pegou a bebida. Afinal, quem recusaria um brinde inesperado em um dia cansativo? Mal ele sabia que aquele seria seu último gole. Assim que o líquido desceu por sua garganta, a sensação de alívio deu lugar a algo horrível. Uma ardência amarga se espalhou por sua boca e esôfago, seguido de uma náusea violenta. Poucos minutos depois, ele já estava caído no chão, se contorcendo de dor. Levado às pressas para o hospital, os médicos fizeram uma descoberta estarrecedora. Seu organismo havia sido envenenado com uma dose letal de dicloreto de paraquat, um pesticida altamente tóxico. Tão tóxico que já foi banido em mais de 70 países. E ainda assim, no Japão, naquela época, era facilmente adquirido, sem necessidade de receita ou controle. Apesar de saberem a causa da intoxicação, os médicos não puderam fazer nada. Não existe antídoto para o paraquat. Infelizmente, mesmo após lutar por sua vida por um mês inteiro, o caminhoneiro faleceu em 30 de maio de 1985. A princípio, os investigadores consideraram a hipótese de um acidente profissional, já que ele era caminhoneiro e poderia ter tido contato acidental com a substância. Mas não encontraram nenhum vestígio do pesticida entre suas cargas. A única conclusão possível era sombria. O veneno estava na garrafa do energético. Ainda assim, a investigação não avançou. Sem impressões digitais, testemunhas ou câmeras, o caso foi arquivado. Talvez um suicídio? Era possível. Afinal, em 1984, mais de 1.400 pessoas haviam usado o paraquat para tirar a própria vida no Japão. Mas então, algo estranho aconteceu. Em 5 de setembro daquele mesmo ano, outro caso, outra vítima, mesmo energético, mesmo veneno. 6 dias depois, mas todo mundo morre por causa de veneno? Então, 2 semanas depois, mais o padrão estava claro. Alguém estava envenenando bebidas em máquinas de venda automática por todo o país. O Japão enfrentava agora um serial killer metódico e impiedoso. Alguém que agia sem deixar rastros, apenas morte. Ele escolhia máquinas sem câmeras de segurança e se aproveitava de uma promoção comum na época. Compre um e leve 2. Muitos consumidores, sem querer a segunda garrafa, a deixavam no compartimento como um presente para o próximo cliente. Um gesto generoso que se tornaria fatal. Até o fim do ano, 12 pessoas estavam mortas. Outras 35 gravemente feridas. E o assassino? Sumido. Alguns especularam que se tratava de uma tentativa de extorsão contra o fabricante do energético, a Otsuka Farmacêutico. Teoria rapidamente descartada. Nenhuma ameaça foi enviada, nenhum pedido de resgate. E para piorar, o criminoso começou a envenenar outras bebidas também, incluindo Coca-Cola. Nenhuma ameaça foi enviada, nenhum pedido de resgate. E para piorar, o criminoso começou a envenenar outras bebidas também, incluindo Coca-Cola. O professor de Sociologia Criminal em Tóquio lançou uma teoria ainda mais inquietante. Para ele, o assassino poderia ser alguém comum, frustrado com a vida, usando os envenenamentos como uma forma de extravasar. Talvez até observasse de longe a vítima beber o líquido mortal. Diante da impotência das autoridades, uma campanha nacional foi lançada. Avisos públicos pediam à população que evitassem bebidas brindes
e verificassem cuidadosamente os lacres antes de consumir qualquer coisa. Donos de máquinas foram instruídos a revisar seus estoques, mas ainda assim, os envenenamentos continuaram. Até que em 17 de novembro de 1985, tudo parou. A última vítima foi uma jovem de 17 anos, a única mulher entre os mortos. Coincidência ou um sinal de que o assassino possuía algum código moral? Nunca saberemos. O caso foi encerrado sem culpados, sem prisões, sem rostos. O assassino da máquina de refrigerante jamais foi identificado. Um dos mistérios mais sombrios e sem solução da história criminal japonesa. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo do Escuro. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal Eventos Sobrenaturais e... Olha! No Arkansas, o telefone da polícia tocou em desespero. Uma mulher havia sido brutalmente atacada e estava à beira da morte. Ao chegarem, os agentes se depararam com uma cena perturbadora. Uma mulher de meia idade estirada no chão, coberta de sangue, com múltiplas perfurações pelo corpo. Seu nome era Deborah Walker, de 41 anos. Naquele momento, ela vivia em situação de rua. Deborah foi levada às pressas para o hospital. Havia sido esfaqueada ao menos 15 vezes e permaneceu agonizando por horas antes de ser encontrada. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. Recuperou a consciência ainda no mesmo dia, pelo menos o suficiente para contar aos investigadores o pouco que se lembrava. O ataque ocorreu entre 1 e 4 da manhã. Estava escuro. Ela só conseguia descrever o agressor como um homem negro, alto e magro. Era pouco, mas o suficiente para despertar um alarme em quem conhecia o passado da cidade. O perfil batia com o de um outro crime, ocorrido 8 meses antes, em 20 de agosto de 2020. Larry Eugene McKenna, de 64 anos, também vivia em Little Rock com sua filha Sarah. Ele teve um mal súbito e foi levado ao hospital. Após a alta, no dia seguinte, ele foi encaminhado a um abrigo, já que a Sarah não atendeu o telefone a tempo para ir buscá-lo. No entanto, ele nunca chegou ao seu destino. 2 dias depois, a Sarah recebeu a pior ligação da sua vida. O corpo de Larry foi encontrado na South Game Street, às 2 da manhã. Ele estava morto, esfaqueado múltiplas vezes. A polícia descobriu sua identidade pelos papéis de alta médica que ele ainda carregava nos bolsos. As câmeras de uma casa próxima capturaram o assassino se aproximando de Larry e o atacando sem piedade. Após o crime, o agressor ainda voltou para desferir um último golpe antes de fugir. E não parou por aí. Em 23 de setembro de 2020, outro homem em situação de rua, Jeff Welch, de 62 anos, foi encontrado morto na varanda de uma casa abandonada. Ele foi esfaqueado no pescoço. 3 vítimas, um mesmo padrão, um assassino solto. Uma pausa de 2 anos e em 12 de abril de 2023, mais um corpo. Outro ataque brutal e mais sangue derramado na madrugada. As semelhanças entre os crimes eram inegáveis. Todas as vítimas eram moradores de rua. Todos os ataques aconteciam entre 1 e 4 da manhã. Mas não havia padrão sobre quem seria o próximo alvo. O medo tomou conta de Little Rock. As autoridades finalmente deram nome ao pesadelo: o Estripador de Little Rock. A polícia lançou uma campanha pública oferecendo uma recompensa de $20 mil por qualquer pista. We also need your help. If you have seen anything suspicious or have surveillance cameras on your homes or businesses in this area, $20. $20. Mesmo com os vídeos captando o rosto do suspeito, ele nunca foi identificado. O caso esfriou. Até que um blog local chamado Snark Media Report fez revelações bizarras. Segundo os autores, eles próprios descobriram a identidade do assassino após entrevistarem moradores da região. Inclusive a própria Deborah, que teria confirmado saber quem a atacou.
Eles vasculharam o passado do suspeito e encontraram um histórico extenso de prisões por violência doméstica, envolvimento com drogas e comportamento agressivo. Eles conseguiram até mesmo uma foto dele com a ajuda de um antigo morador. Mas aí veio a pergunta: se eles sabem quem é o assassino, por que a polícia não o prendeu? De acordo com o blog, todas as informações foram entregues às autoridades. Mas estranhamente, nada foi feito. Em um vídeo divulgado pelo próprio Snark Media, o prefeito de Little Rock e chefe de polícia aparecem se recusando a responder perguntas sobre o caso. Possível encobrimento, negligência ou apenas uma teoria conspiratória sem fundamento? O problema é que muito do que o blog publicou confere com os dados oficiais liberados pela polícia, com uma única diferença: a idade do suspeito. Enquanto as autoridades acreditam que o assassino tenha por volta de 20 anos, os jornalistas afirmam que ele tem 46. No fim, tudo permanece envolto em dúvidas. O estripador de Little Rock segue foragido. E pior, pode estar à espreita esperando pela próxima vítima. Ei, novinha, de balinha, nós tá doido. Se perdeu o cabaço, vem. Em 17 de... Lembrando, quando eu carregar, eu vou fazer um vídeo reagindo o resto dos minutos que eu não vi. Esse vídeo e o outro lá do motoboy. Em fevereiro de 1997, em Manhattan, Nova York, um homem chamado Patrick Manill, de 21 anos, estudante universitário, saiu com os amigos para beber no bar Dapper Dog. Entre risadas e copos a mais, Patrick acabou passando dos limites. Chegou a vomitar no banheiro antes de ir embora e foi cambaleando pelas ruas da cidade grande. E então, simplesmente desapareceu. Nenhum vestígio, nenhuma testemunha. Durante semanas, sua família buscou por respostas. Até que em 7 de abril, 50 dias depois, o corpo de Patrick foi encontrado boiando no Rio East. Kevin Gannon, sargento da Divisão de Investigações Especiais da Polícia de Nova York, foi chamado para acompanhar o resgate. Ele era um detetive experiente, mas aquele caso o incomodou de um jeito diferente. Algo ali simplesmente não fazia sentido. O corpo de Patrick não apresentava o nível de decomposição esperado após tanto tempo submerso. Havia também marcas de queimadura em seu corpo, como se tivesse sido amarrado ou contido antes da morte. Tudo parecia indicar que ele não havia simplesmente se afogado por acidente. Mas, sem provas concretas, o caso foi encerrado como uma morte acidental. Kevin, no entanto, não conseguiu esquecer o caso. Um ano depois, algo reacendeu suas suspeitas. Em 13 de fevereiro de 1998, naquele mesmo trecho do rio, outro corpo. Lawrence Andrew, de 22 anos, havia desaparecido na noite de Ano Novo, depois de comemorar na Times Square. O padrão era familiar: sumiço após bebida em excesso, corpo encontrado semanas depois, sinais de contenção e decomposição incompatível com o tempo desaparecido. Kevin, o investigador, incomodado com aquilo, começou a investigar outros casos semelhantes em todo o país. E o que encontrou foi assustador: 45 jovens mortos. Todos homens, brancos e universitários. Todos desapareceram após sair para beber. Todos encontrados em rios, lagos ou canais, sempre com sinais suspeitos pelo corpo. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Em pelo menos 12 dessas cenas, havia pichações de rostos sorridentes próximo ao local onde os corpos foram encontrados. Era como uma assinatura macabra. Assim nasceu a teoria dos assassinatos do rosto sorridente. A ideia de que essas mortes não eram coincidências nem acidentes, mas sim a obra de um serial killer, ou pior, uma rede de assassinos trabalhando em conjunto. O perfil das vítimas parecia intencional: jovens bem apessoados, com futuro promissor. Alvos escolhidos a dedo. E o sorriso, uma ironia cruel deixada nas sombras. Mas a teoria dividiu opiniões. A criminóloga Pat Brown chamou a hipótese de ridícula
afirmando que smiley faces são grafites comuns encontrados em qualquer esquina. Pelo O amor de próprio Deus. FBI rejeitou a teoria oficialmente, também, afirmando que não havia evidências de conexão entre os casos, Eita. considerando todas as mortes como afogamentos relacionados ao álcool. Mesmo assim, os investigadores reuniram documentos, depoimentos e padrões. A cada nova coincidência, pareciam mais próximos de provar sua tese. Se eles estiverem certos, estaremos diante de um dos assassinatos em série mais sinistros e invisíveis da história moderna dos Estados Unidos. Mas até hoje, Nenhuma prisão foi feita. Nenhuma confissão. Nenhuma resposta definitiva. O rosto sorridente permanece, observando, esperando. Tudo assim,